Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas do programa Mais Aprendizagem Ensino Médio. Estamos aí terminando o ano, né? Quem está no primeiro vai para o segundo, do segundo para o terceiro, do terceiro aí, se tiver alguém do terceiro, está quase saindo da escola. Ai, professora, mas esse ano foi difícil para todos nós, né? Não vamos nos apavorar com isso. Só, né, quem partiu dessa para melhor não tem o que fazer. Nós temos, sim, muito o que fazer. Tá bom, pessoal? Vamos retomar a aula passada. O que nós vimos? Nós falamos sobre a expectativa de vida no Brasil. Nós vimos que o Brasil está envelhecendo, né? E vimos também que as mulheres têm vivido mais do que os homens. Por que ser professora? Nós já conversamos sobre isso. Vocês sabem que essa é uma causa que não é uma causa natural, né? Nasceu mulher, vai viver mais que os homens? Não. Isso é uma causa cultural. O que isso significa? Significa que os homens não se cuidam muito, não vão ao médico, né? Se está doente, não vão ao médico, deixam a doença quase tomar conta para depois ir, não é verdade? Os homens têm alguns ofícios, algumas profissões que são mais perigosas que as mulheres. Os homens são incentivados à violência, né? Então, tudo isso é um fator que contribui para que os homens vivam menos que as mulheres. Mas a gente pode mudar isso. Eu espero que isso aconteça o mais rápido possível. Pessoal, e nós vamos começar hoje a nossa aula, então o tema é dengue. Professora, mas a gente já não falou de dengue esses dias atrás? Sim, falamos, claro. Hoje é a parte 2. E por que será que nós estamos retomando o tema dengue? Vamos ler textos informativos, vamos identificar o tema do texto, localizar informações explícitas no texto, aquelas que a gente olha e já descobre, né? Então tem essa situação. Professora, eu não consigo interpretar. Se a professora quer, né, o objetivo da professora é que você localize informação explícita, é só você voltar a ler o texto que você consegue. Vamos inferir informações implícitas, essa sim. Exige de você que você lance mão de um conhecimento que você teve anteriormente. Tá? Então, você teve um conhecimento anterior, agregou esse conhecimento, hoje você precisa dele para entender alguma coisa que está sendo colocada, tá certo? Então, vejam, o quanto é importante nós prestarmos atenção em todas as aulas. Porque, mas português não interessa para a arte. Claro que sim. Matemática não interessa para o português. Claro que sim. História não interessa para a educação física. Claro que sim. Todas as informações, elas vão fazendo uma trama do conhecimento, né? E nós precisamos lançar mão disso para conseguir interpretar um texto. Tá certo, pessoal? Então não dá para dizer, terminou a minha aula, eu vou fechar a gavetinha e vou abrir só quando eu voltar a outra aula. Não, o conhecimento ele é todo organizado, que ele não se rompe nunca, tá? E vamos refletir sobre o tema dengue. Atividade 1 para você já. Pegou seu caderno? Ótimo. Colocou o número da aula, que é 21? Perfeito. Coloque lá então a atividade 1. Escreva no seu caderno 3 condições excelentes para proliferar o mosquito da dengue. Bom, como assim, professora? Em que momento que o mosquito gosta de viver? Vou deixar você pensar um pouquinho e eu já volto para a gente conferir.
fez? Ai, professora, eu só achei 2 condições. Não tem problema, a gente vai tentar achar as 3 juntos aqui. Condições excelentes para proliferar o mosquito da dengue. O calor, água parada e quintal sujo, pessoal. Olha isso, é tudo o que o mosquito quer, né? Professora, mas eu não lembro direito o que era dengue. Tá aqui, ó. Dengue trata-se de uma doença infecciosa causada por um vírus transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. Ela não tem tratamento específico, causa sintomas como febre alta, dores no corpo e pode até matar, pessoal. Sua incidência aumenta no verão, em dias quentes e úmidos. Você entendeu por que nós retomamos esse assunto? Professora, mas ali está falando verão, mas nós não estamos no verão. Sim, nós não estamos no verão. Nós estamos na primavera. Tá, professora? Tudo bem, eu sei que nós estamos na primavera. Tá tudo florido e perfumado por aí. Tá maravilhosa essa estação, é linda. Mas o que isso tem a ver com a dengue? Vamos lá, vamos ver o que isso tem a ver com a dengue? A Gilsa Rodrigues, gerente de Vigilância de Saúde da Secretaria de Saúde do Paraná, disse o seguinte, pessoal. Se agora intensificarmos a busca dos criadouros e eliminá-los, lavando as bordas de vasilhas de animais, cobrindo bem a caixa de água, não deixando expostos recipientes que possam acumular água, entre outras medidas, vamos entrar no verão com uma quantidade menor de mosquito e, consequentemente, um número menor de pessoas infectadas. É por isso que nós, estando agora na primavera, voltamos a falar desse assunto. É hora de abrir os olhos e ficar bastante atento, porque o verão está chegando aí. Atividade 2 para vocês. Qual é a relação entre as estações primavera e verão com a dengue? Um tempinho para você e já voltamos.
fácil, professora, você já tinha explicado isso. E o que a professora quer? Quer que você organize o seu texto de forma que qualquer pessoa que não sabe do assunto que nós estamos falando, leia e consiga compreender. Então, qual que é a relação entre as estações primavera e verão com a dengue? Com a chegada da estação mais quente, o verão, temperatura preferida pelo Aedes aegypti para depositar seus ovos, a primavera é a estação que deve haver uma intensificação na prevenção, ou seja, eliminar os criadouros do mosquito. Muito bem, professora, e como é que a gente vai fazer isso? Está na hora de fazer a sua parte. Evite a procriação do mosquito Aedes aegypti. Como que nós vamos fazer? Lixeiras dentro e fora de casa. Mantenha as lixeiras tampadas e protegidas da chuva. Feche bem o saco plástico. Tá? Então, lixeira tampada dentro e fora de casa, amarra o saco plástico, fecha bem, pronto. Vasilha para animais. Os potes com água para animais devem ser muito bem lavados com água e sabão, no mínimo 2 vezes por semana. Tarefinha para você, não fica esperando as pessoas de casa, os mais velhos de casa fazer, não. Vai lá e faz, resolve isso, né? Ah, eu vou assumir isso como minha tarefa. Ah, mas e se um dia eu não puder? Não, aí você pede ajuda para alguém, mas assuma isso na sua casa. Suporte de garrafão de água mineral. Lave-o sempre quando fizer a troca. Mantenha vedado quando não estiver em uso. Aquele garrafão, né? Quando você vai trocar aquele suporte, ali fica acumulado um pouco de água. Então, o que ele diz? Lave bem, limpe bem quando for trocar. E se não está usando, vedar para que não tenha circulação ali de ar e tal, e que o mosquito possa achar um ambiente favorável para ele proliferar. Pratinhos de vasos de plantas. Mantenha-os limpos e coloque areia até a borda, porque a areia, ela segura um pouco a umidade, né? Segura a umidade para a tua plantinha ficar úmida e não deixa a água parada, tá bom? Coletor de água da geladeira e ar-condicionado. Atrás da geladeira existe um coletor de água, tem uma bandeja lá embaixo que fica pingando a água ali, quando a geladeira está muito cheia de gelo, ela vai pingando, né? Lave-o 1 vez por semana, assim como as bandejas do ar-condicionado. Você sabia disso? Que tem essa bandeja lá na geladeira e que ela fica com água parada? E que pode ter larva do mosquito, lá mosquito da dengue, ovinho do mosquito da dengue, lá dentro da sua casa, na sua cozinha? Pois então. Plantas que acumulam água. Evite ter bromélias e outras plantas que acumulam água, ou retire semanalmente a água das folhas. Você já viu que tem umas plantas que elas têm as folhas bem grossas, assim, são bromélias, né? Ah, professora, mas tem a suculenta. Não, a suculenta é outra coisa. A suculenta nem exige tanta água assim, né? Quase nada, até por falar nisso. É a bromélia tem uma folha grossa e quando chove ou você vai molhar a plantinha, a água fica acumulada ali. Ali também pode ser um problema, né? Vasos sanitários. Deixe a tampa sempre fechada e vede com plástico em banheiros de pouco uso, de descarga de pelo menos 1 vez por semana. Aquele vaso sanitário que você usa pouco, passa lá e dá a descarga 1 vez por semana. Não espere que, fulana vai fazer, cicrano vai fazer. Não, vai lá, dá uma descarguinha, 1 vez por semana você já está fazendo um grande trabalho. Baldes e vasos de plantas vazios, guarde-os em local coberto com a boca para baixo. Então, tem alguns baldes, né? Tá vazio, beleza. O que está pedindo? Vira isso, com a boca para baixo, acabou o problema, né? Atividade 3 para você. Se agora intensificarmos a busca dos criadouros e eliminá-los, vamos entrar no verão com uma quantidade menor de mosquito e, consequentemente, um número menor de pessoas infectadas. A responsável da CESA faz essa afirmação sobre o período da primavera. Por que essa estação do ano é importante para o combate à dengue? Um tempinho para você, a gente já discutiu isso e o seu texto vai ficar bem legal.
Feito? Perfeito. Então vamos conferir? Havendo uma força-tarefa no combate aos criadouros na primavera, no verão não haverá ambientes favoráveis à proliferação do mosquito. Sem água parada, não há dengue. Esse sem água parada não há dengue é um slogan que eu tirei de um cartaz de campanha, tá? Então, tem muitos cartazes de campanha aqui no Paraná chamando a atenção da população para que evite, né, que elimine o mosquito, que evite a proliferação do mosquito. Tá aqui um deles, ó, dengue mata, mude suas atitudes. Daí temos aqui os sintomas, olha só, né, os sintomas em letras maiores, né, caixa alta, para que chamando a nossa atenção. Um monte de sintomas, febre alta, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, enfim, muitos problemas de saúde que nós podemos ter se tivermos a dengue. O outro cartaz de campanha, ó, dengue mata, mude sua atitude. É uma coisa para mim, esse cartaz está sendo direcionado para mim, para você, para os seus familiares, para todos nós. Febre alta, dor de cabeça, náusea e vômitos e tal. Se tiver algum desses sintomas, repouse, beba bastante água e procure uma unidade de saúde, tá? Ajude e compartilhe essa mensagem. Lembra das fake news? Isso aqui não é fake news, isso aqui é real, é verdade. Isso aqui é uma coisa que nós devemos compartilhar. O perigo aumentou, a responsabilidade é de todos também. Ou seja, a responsabilidade é de todos, é minha, é sua, é de todos nós. Nós temos que ficar atentos com isso, tá bom, pessoal? A atividade 4 para vocês. Faça um cartaz para colocar na sua casa, alertando todos da família sobre os perigos da dengue e convidando-os para fazerem parte dessa batalha contra o Aedes aegypti. Essa é uma atividade que você vai começar agora. Obviamente que você vai colocar com letras maiores, né, para ter uma visão boa desse trabalho, é um cartaz, e você vai finalizar isso depois. Mas agora eu vou te dar uns minutinhos para você rascunhar o seu cartaz. Eu gostaria muito de ver esse cartaz lá na sua casa. Bom trabalho e já voltamos!
Rascunhou? Isso, agora você vai desenvolver isso com mais tempo. Um trabalho publicitário desse não é feito assim correndo tudo, não vai ficar bom, né? Você vai ter mais tempo para pensar depois. Lembra do slogan, da frase que chama atenção, da imagem e das informações todas, tá certo? Desafio que você já recebeu na aula sobre dengue e está recebendo hoje de novo. Dê uma volta pelo seu quintal, pela sua casa e veja se há vasilhas com água parada. Se tiver, esvazie-as. Se for lixo, separe-o e dê o destino correto conforme o lugar que você mora. É claro, né? Se você mora em Curitiba, você sabe que uma hora passa o lixo reciclado, o caminhão do lixo reciclado, uma outra hora passa o lixo orgânico comum, tá certo? Se você mora numa outra cidade, você sabe que às vezes a coleta é feita uma vez por semana. Você tem que organizar esse lixo para que ele não fique aberto e exposto lá, né? Se você mora num lugar onde não tem coleta seletiva, vocês da comunidade, de casa, já encontraram uma forma adequada de dar destino para esse lixo. É disso que nós estamos falando, tá certo, pessoal? Não é porque eu não tenho essa situação que eu não vou tomar minhas providências, não. Pessoal, nossa aulinha está terminando, né? Nós lemos texto informativo sobre como prevenir a dengue, interpretamos esses textos e fomos desafiados a acabar com a dengue. É tarefa nossa, é tarefa minha, é tarefa sua. Cada um na sua casa, cuidando da sua casa, do seu quintal, e aí o nosso bairro fica livre da dengue. Pessoal, nossa aula terminou. Um beijo da prof, até a próxima aula.